E desta vez escolhemos alguém que é apaixonado por fotografias. Está ao meu lado Pedro Canedo, fotógrafo. Olá, Pedro. Bom dia, muito obrigado por estar aqui connosco e nos trazer estes rostos com história, que são rostos com história, mas com zona geográfica protegida também. Exatamente. São de onde estes rostos? O Rostos com História é um projeto que eu desenvolvo há mais de 50 anos em Montalegre, no seu território, no Planalto Barrosão, fundamentalmente restrito ao Concelho de Montalegre e um pouco no Concelho de Boticas. Ainda muito miúdo, 13, 14, 15 anos, eu comecei a ficar fascinado com os rostos que eu ia encontrando e de uma forma ainda sem muito Vamos perceber. contar bem a história. Encontrava estes rostos em que circunstância? Numa circunstância muito especial. Eu sou filho de um médico, já morreu. O meu pai fazia medicina tradicional, ainda fez medicina a cavalo, mas depois, obviamente, os tempos mudaram. E eu acompanhava muitas vezes na ida a ver os seus doentes pelas aldeias. E era exatamente de João Semana, não é? João Semana. Era exatamente neste percurso que estas imagens iam aparecendo. E eu, ao longo destes 50 anos... Acompanhava o pai, não é? Acompanhava o pai e ia fazer realmente este registro. E é exatamente isto que eu trago, por uma razão muito simples. Eu gostaria de imortalizar estes rostos barrosos por uma razão. Estes rostos estão carregados de história, arrugas do tempo. E estas rugas são grandes estradas de informação. Quem olha para estas imagens e se quiser dedicar-lhe algum tempo, poderá conseguir, de uma forma muito fiel, perceber quem são estas pessoas, que tipo de vida tiveram, que dificuldades. Mas nestas rugas também passaram muito suor e lágrimas. E passaram muito suor e lágrimas porque nós vivemos numa zona de montanha, uma zona desprotegida. Transfronteiriça também. Transfronteiriça. Com algumas particularidades, não é? Com algumas particularidades muito interessantes. E esta história era importante não se perder, até porque eu gostaria, e tenho conseguido, pelo menos para mim, carregar a minha memória com estas histórias. A história é uma coisa dinâmica, a memória também o é, e estas imagens também o são. Vão ser editadas em livro estas fotografias, estes registros? Este ano, Montalegre comemora os 750 anos do seu foral, no dia 9 de junho. E encontrou-se uma boa oportunidade de fazermos uma homenagem às pessoas do Barroso, às agentes do Barroso, e por essa altura, dia 9, dia 10, não está fechado, irei lançar um livro, Rostos com História, com cerca de 120 imagens, algumas delas estão aqui, com duas curiosidades. A primeira é que o prefácio é feito pelo meu pai. O perfil sociopsicológico do Barrosão foi um pedido que, em 1973, o então Presidente da Câmara de Montalegre solicitou ao meu pai uma conferência, dado que, conhecendo ele muito bem agentes da sua terra, e sendo ele uma pessoa que escrevia primorosamente, o meu pai faz um registro que eu hoje aqui vou imortalizar quando publicar o livro. Esses registros foram feitos em 1973 e uma outra coisa, pouca, realmente já não estará tão atual, porque felizmente as coisas foram mudando. Mas o grosso do trabalho assenta perfeitamente como uma luva nestas imagens e elas completam-se muito bem. Os rostos e o texto, muito bem. Por outro lado... Mas não é um fotógrafo amador. Sou um fotógrafo amador. Eu nem sou fotógrafo. Eu sou amador, apaixonado pela fotografia. Mas é mais do que isso, não é? Um apaixonado pela fotografia. Sou apaixonado pela fotografia. Daí eu dizer que não certo. é... Sim. Nesse sentido, sim, a fotografia para mim é um hobby menino. Eu posso dizer uma curiosidade que era engraçada, e as pessoas até achavam estranho. Eu andava de bicicleta lá na altura e andava com uma máquina fotográfica às costas, porque andava à procura desta gente. Isso é muito cinematográfico, vou-lhe dizer. Qual é a fotografia mais antiga que aqui tem, se é que consegue, assim, à primeira vista, chegar à mais antiga? A mais antiga que eu tenho é deste senhor, sim, que morreu em 1989. Portanto, esta imagem tem muitos anos. Tem um olhar profundo. E eu gostava de dizer duas ou três coisas acerca de duas imagens que estão aqui. Eu consigo, dentro do meu imaginário, falar com estas pessoas, que estas pessoas têm vida. Eu sinto o cheiro, eu sinto o tato, eu sinto o som das pessoas que caminham, com aquele passo tradicional, com os seus vagares, e os odores que as libertam do fumo, do tecido, da textura. Isto faz parte, por isso é que esta informação é muito rigorosa e muito precisa.
Gostava... Muito obrigado. Eu gostava de vos falar desta imagem. Esta imagem, para mim, tem uma história absolutamente... Mas essa é mais recente? Esta imagem é já de 2000. É mais recente. Muito mais recente. Sim. Percebe-se pela estrada, não é? Mas é importante que estes rostos se façam num percurso, porque eu quero que eles continuem. Sempre que eu encontro... Eu tenho registros feitos há um mês. E quero que eles continuem. Porquê? Porque há aqui uma continuidade, há aqui uma história. Obviamente que das 120 imagens que o livro vai trazer, 90% já morreram. Mas há outros que estão vivos e outros que vão acrescentar. A história deste senhor é muito simples. Eu vou num dia de manhã, como fazia sempre, no fim de semana, quando vou a Montalegre, a ver se encontrava algum rosto, e vejo na estrada este senhor pequenino, um burro enorme, e eu aproximo-me no carro muito devagar e fico fascinado com aquilo que vejo. Para mim isto era um presépio. Eu dou a volta, paro o carro, espero que o senhor se aproxime de mim e começo a falar com ele para criar algum ambiente, para ver se ele me conseguiria depois autorizar que eu pudesse fotografar. E olho e vejo que este senhor traz um sacho pesadíssimo, uma corda grossíssima de prender o burro certamente no seu lameiro, e eu olho para isto e digo, olha, desculpe, o senhor que traz uma corda tão pesada, traz um sacho tão pesado... Porquê é que não põe em Porquê cima é que do não burro? põe em cima do burro? Claro, era a E pergunta o óbvia. senhor vira-se para mim e diz-me assim, sabe, é que o burro é muito velhinho. Eu fiquei muito calado e disse, mas o burro é muito velhinho, o senhor quantos anos tem? Eu ando em 91. Andava em 91 anos, o que quer dizer, tinha 90 anos e ia fazer 91. Isto deixou-me, entre aspas, incomodado e alegre, porque aqui há um profundo respeito por este senhor e pelo animal. Veja, inclusivamente, que ele vem fora da estrada para que realmente... Ele não escorrega? Não escorregue. Ele vem ali num sinal de proteção, vem a protegê-lo e, efetivamente, esta é uma imagem que me acompanha, porque esta relação é uma relação muito próxima da pessoal. Temos aqui muita garotada a assistir ao nosso programa e ainda bem. Eles vêm de uma escola onde estão a promover a leitura, mas dado que eles têm acesso à fotografia através dos seus telemóveis, eles devem estar a questionar-se, tirar fotografias a preto e branco? Sim. Mas porquê é que não tirar a cores? Exatamente. É uma boa pergunta que vocês fariam, não era? Claro. É por uma razão simples. Eu começo a fotografar em 1973. Em 1973 já havia cor. Só que a cor que existia era de má qualidade, as máquinas de má qualidade. O que havia, sim, era a possibilidade de se fazer as fotografias a preto e branco. E eu tive a sorte de ter um amigo que era filho de um fotógrafo de Montalegre que me deixou, por volta de 1970, ir ver o estúdio, que me deixou absolutamente fascinado com a câmara escura, com a luz vermelha, com os cheiros dos líquidos. E eu logo eu construí estas imagens. Eu criei um estúdio próprio e fiz estas imagens. E elas realmente são a preto e branco, porque nesta altura era a preto e branco. Para mim, a fotografia continua a ser a preto e branco. Eu gosto de outras áreas, nomeadamente paisagem, elas terá que ser a cores. Mas estas imagens, com estas pessoas, com esta carga, elas só poderiam ser a preto e branco. Mas eu gostava de dizer uma outra coisa. Pode dizer, sim, com certeza. Estas pessoas habitam num território. Certo. Não podem, e não é por acaso que pessoas tão bonitas, pessoas tão belas como estas, também não estivessem inseridas num ambiente igualmente bonito e igualmente belo. Estou a falar do Planalto de Barrosão. Eu recordava que Montalegre está inserido no Parque Nacional da Peneda das Gerês e tem uma parte muito grande do parque. Por outro lado, ainda de uma forma recente, fomos premiados como património agrícola mundial. Isto quer dizer que somos um território onde temos gente que tem esperança, que tem vida, que tem futuro. E é este futuro que eu gostaria, ao imortalizar estas imagens, eu quero passar para os vindouros, que estas pessoas lutaram, sofreram, foram resilientes, mas não abandonaram, não saíram. Encontraram muitas dificuldades e foram à procura das oportunidades. Nós ainda hoje em Barroso temos dificuldades, temos alguns problemas. Algumas nuvens andam no ar que são perturbadoras. Claro. Mas nós vamos continuar a lutar. Nós vamos continuar a ser genuínos, vamos procurar que a nossa terra continue um território verde, onde haja respeito pela ecologia, onde a água que brota das montanhas continue transparente, limpa e se possa beber e que tenha realmente um sabor muito agradável. E que, a par disso,
Barroso continua a ter cada vez mais oportunidade. Há mais rebanhos, há mais elementos em cada rebanho, o espírito comunitário continua lá, o nosso território tem beleza natural absolutamente única no país. E então diria, nós não vamos abandonar, não vamos sair, não vamos fugir, mas também não vamos deixar estragar. Pedro. Muito gosto. Muito gosto. Obrigado. Muito obrigado.